Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme poder estar conversando novamente com o pessoal de Anápolis, queridos professores, professoras, que já tive a oportunidade e o privilégio de conhecer pessoalmente. Hoje eu venho aqui para a gente debater um pouquinho sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conversar um pouquinho sobre as crianças, adolescentes que estão dentro dessa condição dentro da escola, né? Então, a grande intenção hoje é a gente poder entender um pouquinho, né, desse transtorno do neurodesenvolvimento, para a partir desse conhecimento, a partir desse entendimento, poder fazer a diferença na nossa escola. Então, eu nomeei aqui, né, a nossa conversa do dia de hoje como a escola que pensa o TDAH, potenciais e possibilidades, né? E eu troquei a palavra desafios e possibilidades por potenciais e possibilidades de propósito, né? Porque a gente tem sempre o desafio, né? Esse já vem, né? Esse já está com toda a nossa geração, com todas as crianças, né? Com a nossa profissão de ser professor. Então, o desafio ele já está dentro de nós, mas nós também temos muitos potenciais e muitas possibilidades. E é sobre esses potenciais, essas possibilidades que a gente vai conversar um pouquinho hoje, para que a gente possa pensar o TDAH para além do desafio, né? Porque a gente sabe que sim, é um desafio, a inclusão é um desafio, né? Estar à frente de uma turma com tantas diferenças, com 20, com 25, com 30 alunos que são diferentes, que pensam diferentes, né? Que tem uma família por trás que também é diferente, é um desafio enorme, né? E hoje ser professor é um desafio. Mas a gente sempre tem que pensar, para além disso, né? O que que a gente pode fazer então para superar esses desafios e para perceber que cada criança, né, que cada aluno tem um potencial incrível e que há sim condições e que há muitas possibilidades de fazer esse pedagógico com qualidade, né? Essa educação de qualidade que a gente tanto sonha, que a gente tanto espera para a nossa rede pública de educação. Então, eu vou trazer aqui várias temáticas, né? Várias concepções a partir da temática proposta. E vou dizer para vocês que já fico à disposição, né? A gente vai estar gravando essa conversa, mas eu deixo no final meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Se vocês precisarem de algum material, eu deixo os meus contatos ao final dessa gravação, para que vocês possam também entrar em contato comigo e a gente possa trocar ideias ou tirar alguma dúvida que possa ter ficado, né? Do nosso bate-papo, que vai ser rapidinho, mas que eu trago aqui elementos que são muito importantes, né, para que a gente possa fazer a inclusão dentro de sala de aula. E eu começo falando da inclusão, né? Eu preciso começar, antes de falar do TDAH, eu dispenso a apresentação, né, porque vocês já me conhecem, já estive aí, mas só reforçar, né, que eu sou professora, né, que além das minhas formações, de ser doutora em educação, né, especialista na área do neurodesenvolvimento, dos transtornos, mãe atípica, eu gosto muito de dizer e reforçar para vocês que eu sou professora, né, que eu conheço a realidade de sala de aula e que as angústias de vocês são as mesmas minhas e são as mesmas do Brasil inteiro e quem sabe do mundo todo. E a gente precisa conversar, a gente precisa de formação continuada, a gente precisa estar sempre em desenvolvimento para que a gente possa atender hoje as atuais demandas, né, que vêm da educação, que vêm da família, que vêm de todos os âmbitos que constituem esse ser humano. E para a gente conversar sobre o TDAH, eu começo pela inclusão. E começo com essas duas frases que eu gosto muito e que fazem parte da literatura, e a literatura ela é uma forma de incluir, né? Quando a gente pensa assim, na escola atual, e a gente pensa que cada um que está ali na nossa sala de aula, ele tem uma especificidade, ele é único, né? E ele vem com uma demanda particular, a gente está pensando em inclusão, né? Então, a inclusão, ela é muito ampla, ela é para todos os alunos, e a gente precisa, sim, conhecer o TEA, conhecer o TDAH, conhecer o TOD, conhecer a dislexia, para a gente conseguir entender e fazer a diferença na vida desses alunos, mas sempre pensando no todo, né? O que vai ser benéfico, o que eu posso fazer com todos os meus alunos, com toda a minha turma, para que todos possam estar incluídos dentro dessa escola, para que todos possam estar incluídos dentro da minha sala de aula, dentro da minha proposta pedagógica. E a gente sabe que isso tudo começa pelo afeto, né? O saber é importante porque ele vai nos dar o apoio, ele vai nos fortalecer
ele vai nos dar condições de pensar essa criança de um formato diferente, de um formato mais potencial, mas o afeto, ele é o início de tudo, né? Então, para a gente conversar sobre qualquer transtorno, qualquer tipo de inclusão, qualquer debate que a gente for fazer na área inclusiva, na área da educação, a gente precisa começar pela palavrinha afeto, né? Quando a gente consegue se sentir bem enquanto professor dentro do espaço em que eu estou, e a gente consegue ver que o nosso aluno também está bem, a gente está fazendo a inclusão para todos, né? Todos os meus alunos precisam querer ir para a escola, precisam querer estar bem dentro daquele contexto de sala de aula, precisam se sentir feliz, e isso é incluir, né? A gente tem crianças que não são atípicas, que não têm transtornos do neurodesenvolvimento, que não têm deficiência e que não estão inclusas. E não estão porque não tem essa palavrinha, ainda não foram afetadas, ainda não estão dentro desse movimento de pertencimento. A inclusão é pertencimento. Quando a gente vai olhar e estudar e ir a fundo, né, sobre leis, sobre artigos, sobre dissertações, teses que vão falar sobre a inclusão, e a gente sabe que ainda é pouco explorado esse tema, né, aqui no Brasil, mas a gente vai na essência da profundidade da inclusão e a gente vai achar o afeto. Então, que a gente possa sempre ter essa sensibilidade enquanto professor, de pensar a inclusão, de pensar uma educação, de pensar uma escola para todos a partir do afeto. E esse afeto começa com o professor. O professor tem que ser afetado. O professor ele tem que se deixar ser afetado. O professor tem que pertencer àquela turma. O professor tem que pertencer àquela escola. E quando ele se sentir realmente parte, quando ele realmente se sentir feliz ali, ele vai conseguir superar todos os desafios. E para muito além dos desafios, a gente vai conseguir ver possibilidades, a gente vai conseguir ver potenciais em cada detalhe da nossa aula, em cada detalhe do nosso planejamento, em cada detalhe das nossas crianças. Então, eu preciso começar, né, reforçando essa ideia. Se sintam bem, se sintam pertencente da turma, se sintam pertencente da escola, se sintam pertencente das famílias, porque é dessa forma que a inclusão vai acontecer, né? Eu já vi pessoas com muitos diplomas, né, com muitas instituições, né, formadas por muitas instituições renomadas e não conseguirem fazer a inclusão de fato porque faltava o afeto. E da mesma forma que eu já vi professores também começando a carreira, né, sem muito conhecimento, sem muito estudo, indo atrás, mas se sentindo pertencente ao espaço e fazendo a inclusão acontecer. E aí, quando o professor se sente pertencente, que ele entende a importância desse afeto, desse estar ali de corpo e alma presente naquele espaço, ele vai conquistar o aluno, independente do laudo, independente do diagnóstico, independente da história que ele traz, independente do contexto familiar que ele vive, da cultura que ele está inserido. E aí a gente está fazendo inclusão, né? Porque a inclusão é para todos aqueles seres que estão ali conosco durante um ano inteiro. E a gente precisa muito rechear os nossos momentos de afetos, e a gente precisa muito buscar esse afeto que por vezes parece que ele está adormecido, que por vezes parece que a gente está ali cumprindo um horário, cumprindo um carnê para as horas passarem, e passou a semana, e passou o mês, e passou metade do ano, e a gente já está se encaminhando para o final de 2024, e parece que foi ontem que eu estive aí presencialmente com vocês. E para que a gente possa valorizar esse tempo, para que ele não passe de qualquer forma, para que não seja só mais um ano, para que não seja só mais uma semana, a gente precisa sempre estar regado de afetos, de valores, e a gente precisa passar isso para os nossos alunos. E esse olhar, esse toque, essa palavra de conforto, esse fazer com que esse aluno entenda que ele é muito importante na sala de aula é a verdadeira inclusão. Essa é a verdadeira inclusão, né? Então, todos os meus alunos, eles precisam saber que eles são muito importantes ali naquele contexto, independente de quem ele é, independente da cor que ele vem, independente da realidade que ele tem, independente se ele comeu ou não antes de vir para a escola. Mas ele precisa ser bem visto e ele precisa se sentir que ele é importante. Todos nós carregamos essa necessidade enquanto seres humanos, a necessidade de ser importante em algum lugar. Nós temos essa necessidade do outro, nós nos constituímos no outro. Então, nós somos importantes também pela presença do outro. E nós precisamos ser importantes para os outros que fazem parte do nosso contexto. Então, eu deixo nessas duas mensagens aqui que são muito fortes dentro da inclusão,
A primeira do Pequeno Príncipe, né, que diz que o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Educação é amor, inclusão é amor. Inclusão é ir muito além do defeito, é ir muito além do desafio, é ver sempre o amor, para que a gente possa se repartir, para que a gente possa partilhar, para que a gente possa dividir e para que a gente possa construir caminhos. Porque ninguém vem sabendo tudo, todo mundo vem com uma limitação. Uns têm habilidades em uma área, outros em tantas outras, mas todos nós temos um desafio na nossa essência. Nós não somos bons em tudo, e que bom que não somos assim. E a gente precisa nos rechear desses valores, nos rechear de afeto, nos rechear de amor. O amor é a essência da educação inclusiva. O amor é a essência da inclusão. E outro pensamento que eu gosto muito de São Marcelinho, que nos pede, né, que nos desafia a ser simples como as violetas. De nada adiantam práticas pedagógicas mirabolantes se eu não cumprir o básico com o meu aluno, se eu não ofertar as condições mínimas para o meu aluno. E aí eu busco muito essa frase dele para a gente fazer todo dia educação. De nada valeriam complexas teorias educativas sem a prática, sem os aprendizados da convivência, sem o diálogo, sem a troca. Estar em uma sala diversa, com alunos atípicos, com alunos típicos, é estar em meio ao diálogo, em meio à troca. Todo mundo pode ensinar alguma coisa, todo mundo pode aprender com o outro, e a inclusão é isso. É um fazendo a diferença na vida do outro. Independente do diagnóstico, independente da essência, independente da história que aquela criança já traz, né? Porque quando ela chega na escola, ela já tem rótulos, ela já vem com vivências, ela já vem com um histórico para nós. Que a gente possa conhecer realmente quem é aquela criança, que a gente possa realmente conhecer quem é aquele TDAH, que a gente possa realmente olhar para no fundo dos olhos dele e ver que ali tem muito mais que um CID, né? Que ali tem muito mais do que uma limitação, que ali tem muito mais do que uma falta de atenção, uma falta de concentração, que ali tem uma criança em desenvolvimento, que ali tem um adolescente em desenvolvimento. E quando a gente se dá de conta que o nosso público de educação, seja ele da educação infantil dos anos iniciais ou dos anos finais, ele está todo em desenvolvimento, a gente já consegue olhar para a educação com mais leveza. A gente já consegue entender que é um período, que é uma transição, que são características que hoje estão, que amanhã podem não estar, e que essa criança, que esse adolescente precisa de mim, professor, para conseguir trilhar esse caminho, para conseguir passar essa jornada e efetivar o seu pleno desenvolvimento, porque ela ainda não está no pleno desenvolvimento, ela está em caminho, ela está em desenvolvimento. Né? Então, nós somos muito importantes. A escola ela é muito importante quando a gente consegue entender que nós somos um dos eixos, né? Um dos caminhos para desenvolver essa criança, para ajudar ela a ser um adulto muito mais fortalecido, um adulto com muito mais potencial. E é por isso que a gente precisa acreditar nessa criança, acreditar que ela é capaz, acreditar que ela pode aprender, acreditar que ela pode ler, acreditar que ela pode escrever, para que essa criança também possa evoluir. E se não conseguiu escrever, não conseguiu ler, ela é capaz de tantas outras coisas. Ela é capaz de enfrentar o mundo, ela é capaz de viver nesse mundo. E a gente precisa hoje abrir o olhar da escola, né, para todos esses vieses, além do currículo, né? Que a gente possa olhar para a criança. E a partir dessa criança, a partir desse potencial que eu tenho ali, investir nas habilidades, nas competências que realmente a gente entende que vai fazer a diferença na vida de cada um que está ali conosco dentro dessa turma, dentro deste ano, dentro dessa realidade que a gente está vivendo. E aí a gente vai fechar esse pensamento, né, com algumas ideias sobre o que é inclusão, né? A inclusão é estar incluso, se sentir pertencente e em determinado espaço, em determinado grupo, se sentir acolhido, se sentir importante naquele pedaço de convivência que eu tenho. A inclusão é o verdadeiro sentimento de pertencimento. Não tem muito segredo, não tem muito milagre para a gente conseguir fazer a inclusão dentro da escola e dentro dos nossos espaços. A inclusão, ela é o entendimento de que todos precisam ser pertencentes, estar bem acolhidos e estarem felizes onde estão. Essa é a verdadeira essência da inclusão.
o acolhimento, né, de uma pessoa, o acolhimento de uma comunidade, que vem com aquele sentimento de ser bem-vindo. E aí eu sei que eu sou incluso, que eu estou incluído ali, porque eu sou bem-vindo ali. Quem de nós nunca se sentiu excluído em algum ambiente, em algum lugar, em alguma situação? Seja pela roupa que estava vestindo, seja pelo jeito que estava, seja por uma opinião que deu e que sentiu que não foi bem aceito. Nós também já fomos excluídos em algumas situações, porque nós não estávamos com o sentimento de pertencer àquele momento, àquele espaço, àquelas pessoas. A gente não estava com o sentimento de estar bem-vindo naquele lugar, então nós também não estávamos incluídos. E a gente tem esse sentimento de exclusão muitas vezes na nossa vida e ele não é legal. Porque aí a primeira coisa que a gente quer é fugir daquele lugar, é sair dali, é sumir daquele contexto. E aí a criança que também não é inclusa na escola, que está com esse sentimento de não é importante, de não ser bem-vinda, ela também só pensa nisso, fugir. Fugir da escola, sair daqui, ir para outro lugar, ir para um lugar que eu consigo fazer alguma coisa, ir para algum lugar que eu sou importante, que eu tenho valor, que alguém gosta de mim, né? Então, a essência de conhecer os transtornos e de saber fazer a inclusão é buscar esse sentimento de que todos são bem-vindos, de que todos são importantes nessa escola, e quando um não vem, a nossa turma não está completa. E quando um não vem, não é graças a Deus, hoje eu vou conseguir render com os outros, é nossa, por que será que ele não veio? Alguma coisa deve ter acontecido. Eu preciso saber o que aconteceu. Será que está doente? Será que foi passear? É esse sentimento de querer todos em sala e saber que todos são importantes ali. E cada um pode contribuir com o outro. Então, a inclusão, nesse sentido, ela sempre vai acontecer das partes menores para as partes maiores. A gente vai olhar num contexto amplo e a gente vai dizer as provas externas não são inclusivas, elas não vêm adaptadas, e não são mesmo, porque lá a gente está vivendo todo, a gente está vivendo a parte maior, a gente está vivendo um outro propósito, a gente está vivendo um momento em que alguém faz uma avaliação e demanda para todos os municípios do Brasil. Não tem como fazer adaptação, porque eu não conheço os alunos, só quem conhece é o professor da turma. Mas a verdadeira inclusão, a gente não, para fazer a verdadeira inclusão, a gente não pode ficar pensando no maior. A gente tem que pensar no nosso pequeno contexto, no nosso pequeno espaço. Porque a inclusão vai acontecer sempre do menor para o maior. Ela tem que vir lá da casa da criança, ela tem que acontecer na sala de aula, ela tem que acontecer na escola, para que depois, então, essa criança vá buscando pela inclusão em todos os espaços por onde ela for passando. A inclusão, ela é uma necessidade do ser humano, de todos nós, independente de quem nós somos. Nós nascemos com essa necessidade de ser bem-vindo, de ter um acolhimento, de ser acolhido em algum espaço. E falar de inclusão, né, e para chegar a conversar sobre o TDAH, eu preciso dizer que falar de inclusão jamais vai ser romantizar esse processo. Não vou e não é romantizar, porque é muito difícil fazer isso. É muito difícil chegar no propósito de uma educação inclusiva, de uma escola que é para todos, porque a gente ainda tem muitos desafios e muitas dificuldades nesse caminho, né? A gente tem uma série de demandas que a gente ainda precisa superar para que a gente possa estar realmente aberto para a inclusão, né? Porque é muito difícil fazer inclusão, não é romântico, né? E por que que eu falo isso, né? Principalmente por conta do TDAH e do TEA. Porque se a gente for olhar hoje séries, filmes, a gente for analisar a mídia, a grande mídia que a gente tem, a gente ainda vai dizer, olha, eu acho que é muito legal ter um filho autista, é muito bom ter alunos autistas, porque eles são muito bons, eles resolvem muitas coisas, eles são incríveis. Isso é a romantização de uma deficiência, é a romantização de um transtorno. E a gente que vive isso, e que tem vários alunos diferentes em sala de aula e que é mãe também, atípica, a gente sabe que não tem nada de romântico. É um desafio diário, a gente supera um e já vem outro, e a gente tem que estar sempre se reinventando, e a gente tem que estar sempre buscando esse sentimento de acolhimento, né? Porque a criança, ela tem uma autoestima mais baixa, e a gente precisa estar sempre fortalecendo a importância que ela tem na nossa vida, a importância que ela tem naquele contexto, naquele grupo que ela está inserida. Então, fazer inclusão é muito difícil, né? Não venho romantizar, porque é muito difícil e a gente tem que estudar muito, a gente tem que conversar muito, a gente tem que debater muito para chegar numa escola inclusiva, numa escola que é para todos.
Mas a gente também precisa pensar que, dentro da inclusão, a gente tem um público que é o público com deficiência, né? A inclusão é para todos, sim. Mas dentro da inclusão, a gente tem o público da educação especial, que são as crianças com deficiência, com transtorno do espectro autista, com altas habilidades, e a gente precisa entender que é uma deficiência, e que deficiência ela não é doença, né? E a gente precisa muito lutar por isso, e fazer com que as crianças entendam também, né? O transtorno, a deficiência, as altas habilidades, não é uma doença, é uma condição. É uma condição que, por muitas vezes, vai me limitar de algumas coisas, mas que não me impossibilita de me desenvolver, de crescer, de estar na escola, de aprender, né, de ser alguém, né, de crescer, de ser um adulto autônomo. A gente precisa lutar muito na escola, e hoje esse é um dos deveres maiores que a escola precisa cumprir em relação à educação inclusiva, é buscar a autonomia das crianças com deficiência e das crianças que estão dentro de um transtorno. Porque a gente vai ter crianças que vão crescer, que vão ser adultos, que não vão ter uma mãe para sempre, que não vão ter alguém do lado sempre, que não vão ter um monitor sempre. E essa criança, ela precisa ter aprendido essa autonomia de vida na infância. Se ela não tiver a liberdade, se ela não conseguir fazer por si só desde a infância, a vida adulta dela vai ser muito difícil, né? Então, hoje, um dos papéis fundamentais da inclusão e do entendimento do ser professor inclusivo, de ter uma escola inclusiva, é buscar a autonomia das crianças. A autonomia de todos, né? Porque se a gente for olhar para a geração como um todo, a gente vai ver que tem crianças que não têm deficiência, que não têm um laudo, que não têm transtorno, que são crianças típicas e que também estão com falta de autonomia. A gente precisa primar pela independência, a gente precisa de crianças e de adultos, de adolescentes que façam por si, porque a vida vai nos exigir isso, né? Então, um dos papéis fundamentais é a gente conseguir estratégias, caminhos que a gente possa fortalecer esse aluno, essa criança, para que ele seja autônomo. E aí a gente precisa pensar que ter uma criança com deficiência, ter uma criança com transtorno, ter uma criança atípica na minha sala de aula não é sinônimo de desigualdade. Essa criança ela não está em desigualdade com os outros. Ela está no mesmo patamar. Ela tem algumas diferenças, né? Ela vai precisar de algumas estratégias diferentes, mas ela tem os mesmos direitos. Ela pode ter os mesmos potenciais. Ela pode ter as mesmas possibilidades, porque a gente precisa que todos eles sejam autônomos. Então, a deficiência, o transtorno, realmente é uma diferença. É entender que na minha sala vai ter 30 e os 30 vão ser diferentes. É entender que na minha sala vai ter 10, mas os 10 são diferentes. É entender que se eu for ter 2, 3 filhos, esses 2, 3 filhos vão ser diferentes. E a inclusão é a diferença. E a diferença nos traz a possibilidade. Entender que nós não somos iguais. E esse também, para mim, é um dos princípios-chave para a gente fazer inclusão. Entender, falar para essas crianças que nós não somos iguais, nós não nascemos iguais, nós não somos iguais, nós não nos desenvolvemos iguais, e tá tudo certo, tá tudo bem, é um dos princípios importantes para a gente conseguir também fazer uma prática pedagógica, organizar o nosso planejamento e fazer uma educação de qualidade dentro de toda a perspectiva inclusiva. A diferença é sempre uma possibilidade, ela não é uma limitação. Ela é uma possibilidade de fazer algo a mais. É uma possibilidade de trazer algo diferente. Só para o meu aluno que tenha deficiência? Não, para todos. Todos podem ter um algo a mais. Todos precisam de uma coisinha diferente de vez em quando. Então, a inclusão, gente, ela é para todo mundo. Para nós, professores. Precisa começar pela inclusão do professor. O professor tem que estar bem na sua escola. O professor tem que se sentir feliz de ir para a escola. Ele não tem que se sentir triste e dizer, meu Deus, segunda-feira começou mais uma semana, tudo de novo. Ele tem que se dizer, segunda-feira, que bom, vou para minha escola, vou para minha segunda casa. É difícil? É. Cansativo? É. Queria ficar na minha? Queria, quem não? Mas lá eu também sou feliz. A gente precisa achar o nosso propósito para a gente poder ajudar tantas outras crianças que vão passar por nós. E não são só as crianças que passam, junto com a criança vem uma família. Essa família tem 3, tem 4, tem 5 outras pessoas que também nós vamos fazer a diferença, que também a gente vai estar plantando a sementinha lá, naquele contexto, para que as coisas possam andar, para que as coisas possam se desenvolver com maior potencial. E a inclusão, gente, ela precisa sempre valorizar ações, habilidades, competências que são para a vida. Por isso que a inclusão é para todos, porque mesmo aquele que não aprende cognitivamente, que tem muita dificuldade, que tem uma deficiência intelectual, que não vai conseguir fazer as contas de matemática,
que não vai conseguir fazer uma produção de texto, ele é um ser humano e ele vai viver não sei quantos anos, 70, 80, 90, não sei, não tem como prever quanto tempo meu aluno com dificuldade, com deficiência, com transtornos vai viver. E aí eu preciso pensar, mas a escola também é um lugar, a escola também é um espaço de vida. Aliás, é um dos principais espaços de vida que constitui a vida, que é para a vida. E aí eu posso olhar para essa criança, talvez não como uma leitura com o propósito de uma matemática, mas com o propósito de inserir essas habilidades de noções de letramento, noções de quantidade, noções de horário, porque ela vai precisar para a vida. E aí a gente vai pensar, então, que é possível, sim, fazer alguma coisa dentro da escola para todos, porque todos têm o mesmo direito, porém nem todos têm as mesmas oportunidades. E nós que somos professores, a gente vê claramente isso. A lei dá os mesmos direitos para todo mundo, mas a gente sabe que isso não acontece. Porque tem aquele que não tem nem alimentação básica, não consegue fazer nem 3 refeições por dia. Então, ele não tem a mesma oportunidade daquele outro que faz todas as refeições, que toma banho todos os dias, que tem uma roupa quentinha para vestir, que tem uma cama para dormir, que dorme 8, 10 horas de sono com qualidade. Ele tem o mesmo direito, mas ele não tem as mesmas oportunidades. E a escola é um espaço que vai buscar oportunizar momentos para todos, para aqueles que também não têm as mesmas oportunidades. Então, a escola é um ambiente essencial e ela precisa fortalecer, ela precisa ofertar as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades para todos, entendendo a diversidade, entendendo a diferença, mas conseguindo fazer o pequeno diferencial na vida daqueles que não têm as mesmas oportunidades. E quando a gente fala em TDAH, a gente não pode esquecer que para todas as crianças isso aqui é um conceito fundamental, mas para criança com TDAH, principalmente. Não há construção do conhecimento sem 3 momentos da nossa vida: funções executivas, funções emocionais e funções cognitivas. As funções executivas são aquele conjunto de habilidades que vai nos desenvolver ações diárias, ações de vida, tomada de decisão, atenção, memória, essas funções executivas que vai nos preparar para o mundo. Então, a gente tem que investir muito nas funções executivas. Nas funções emocionais, porque nós somos seres emocionais, e muitas vezes o conhecimento não acontece, muitas vezes a retenção de memória não acontece, porque a gente está com uma carga emocional maior do que a gente deveria, porque a gente está vivenciando um problema, porque a gente está com algum problema emocional. Então, essa criança ela precisa de estímulo nas funções executivas, na função emocional e também na função cognitiva. O que é a função cognitiva? É a essência da escola, é o aprendizado com qualidade, é a leitura, é a escrita, é o raciocínio, é o pensamento crítico, né? É a oralidade, são essas habilidades de construção do aprender, que a gente vai focar muito na escola. E eu vejo hoje a escola muito potencial nas funções cognitivas. E eu sei que a escola também vai promover as funções emocionais e as funções executivas com muito êxito. Precisa, é o caminho, é a ponta o pontapé inicial, assim, a porta de entrada para a gente ter sucesso com as crianças com TDAH, é fazer atividades, é ter momentos da nossa aula que vai investir nas funções executivas, emocionais e cognitivas, e isso pode ser para todos, não precisa ser só para o meu aluno com deficiência, com TDAH, ou com TOD, com TEA. Mas a escola, ela tem um papel primordial nas funções cognitivas. Se nós não ensinarmos, se nós não fortalecermos esse aprendizado, ninguém vai fazer isso. Hoje a gente sabe que a gente tem uma criança que vive um excesso de tela, né, que vive um excesso de estímulo, que isso, por si só, já contribui com que essa criança seja mais hiperativa, seja mais impulsiva, seja mais agitada, né, todas elas, toda geração, porque é uma cultura imediata que a gente tem, muito estímulo visual, muito estímulo auditivo, e aí isso nos torna, enquanto seres humanos, mais hiperativos, mais agitados, né? Então, a gente pode dizer e considerar que todos os nossos alunos têm um pouquinho de hiperatividade, todos os nossos alunos vão ter um pouquinho de impulsividade e de desatenção. Se a gente for olhar, todos nós adultos, professores, que estuda, né, comprometidos, também temos hoje um pouquinho desse aceleramento, um pouquinho dessa hiperatividade, um pouquinho dessa impulsividade. Por quê? Porque a gente está vivendo uma cultura que é essa cultura do imediatismo e do excesso de informações, do excesso de estímulos. E isso faz com que o nosso cérebro dê uma acelerada, né? Às vezes eu brinco e digo, olha, se hoje nós fôssemos para o neuro, talvez todos nós saíssemos com um diagnóstico,
um diagnóstico de TDAH, um diagnóstico de TEA, todos nós temos alguns traços, né? Mas isso, claro, eu falo brincando, a gente sabe que tem todos os critérios diagnósticos que a gente tem que cumprir. Mas eu quero dizer com isso que a gente tem, sim, uma geração que é mais hiperativa, porque ela está num excesso, e esse excesso de informações, esse excesso de estímulo, esse fazer muitas coisas ao mesmo tempo contribui para que essa criança seja um pouquinho mais acelerada. E aí a gente tem aqueles que são muito mais acelerados, que já tinham que vivem esse excesso, que vivem esse aceleramento e que já são mais aceleradas também. E aí a gente vai ter sim um pouco mais de trabalho, mas a gente precisa começar e investir nesse tripé. Quando a gente olhar para a nossa aula e a gente conseguir incluir na nossa aula momentos de trabalhar funções executivas, funções cognitivas e funções emocionais, a gente vai ver o ganho que a gente vai ter com todos os nossos alunos. E aqui, rapidamente, né, só passar as funções executivas, entre tantas elas, mas que são muito importantes. O pensar antes de agir, a atenção, a memória, a resolução de problemas, a autorregulação, né? Gerir o seu corpo, gerir o seu comportamento, entender que eu não posso fazer, que eu quero bater, mas eu não posso, né? Então, ter esse autocontrole, essa autorregulação, faz parte das funções executivas, e a gente vê que o aluno com TDAH é um dos problemas que ele tem, né? Ele não quer, mas ele já fez. Ele não tinha intenção de machucar, mas quando ele parou para pensar, ele já tinha machucado, né? Então, ele age antes de pensar, né? Então, a gente precisa muito fortalecer esse tripé para que a gente possa ter um sucesso também, né, no nosso dia a dia de sala de aula, no nosso fazer pedagógico com todos eles. As funções cognitivas, que é realmente esse conjunto de habilidades que vai focar no desenvolvimento intelectual, né, ação, conhecimento, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de competências, os processos mentais, o raciocínio, a expressão, a comunicação das informações, e as funções emotivas, que são aquelas que estão todas as habilidades e competências ligadas ao plano emocional, né? A capacidade de lidar com as minhas emoções, com as situações diárias, com as situações difíceis, com as situações felizes, com o controle, com o autocontrole, com sentimentos, entender a importância do outro, entender que eu não sou nada sem o outro, que o eu aprende com o outro, que a gente se constitui no outro, né? Que a gente precisa do afeto, que a gente precisa da interação, da motivação, né? Da socialização. Então, tudo isso aqui, esse tripé, faz toda a diferença na construção do conhecimento. Para a criança TDAH, principalmente. E aí a gente vai olhar para todo esse contexto dessa criança e a gente vai entender que não há construção do conhecimento, não há construção, se a gente não entender o que o Vygotsky nos diz, a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal. E quando a gente fala em inclusão, quando a gente fala em desenvolver habilidades e competências, construir conhecimento com a minha criança típica, a gente precisa conhecer a zona de desenvolvimento real. Muito mais importante do que a proximal. Por quê? Porque entendendo onde está o meu aluno, não onde ele deveria estar, eu consigo fazer muitas coisas por ele naquele momento. Bom, ele está no 6º ano e ele ainda não sabe ler, que tá, aí é a zona de desenvolvimento real dele. Ele deveria estar lendo, ele deveria estar escrevendo, ele deveria estar em outro nível, mas ele não está. Então, eu não posso ficar no deveria. Eu tenho que entender a zona de desenvolvimento real, onde realmente esse aluno está. Está nas vogais? Ele já junta sílabas? Ele já lê palavras simples? Então, é daqui que eu preciso partir. Eu não posso ficar sofrendo pelo que ele deveria, porque aí eu não vou conseguir avançar o mínimo do mínimo do mínimo com ele. Eu preciso partir do real, para que, com a minha prática, com a minha ajuda, com o meu planejamento, com a minha essência de professor, eu consiga alguma coisa lá na zona de desenvolvimento proximal, que é onde ele pode chegar com a minha ajuda. É onde ele pode atravessar esse caminho através da minha condução para chegar em um outro nível, para chegar em um outro patamar. De repente, vai ser no final do ano ler uma frase, construir uma frase, ainda não chegar no nível da produção de texto, que o 6º ano já deveria. Mas a gente não pode ficar pensando no que ele já deveria, no que ele já teria. Meu Deus, que horror, ele não conseguiu ainda, ele está no 6º ano, não sabe. Eu preciso partir de onde ele está, de como ele veio, do que ele sabe, para que a gente possa realmente entender qual é a necessidade, qual é a especificidade que essa criança tem para que a gente possa criar uma escola que seja amiga, tanto do corpo como do cérebro.
Quando a gente vai falar em inclusão, quando a gente vai falar de transtorno, quando a gente vai falar de educação, de construção de conhecimento, de construção de aprendizagens, a gente precisa entender que hoje o professor ele precisa conhecer muito do cérebro, ele precisa conhecer muito da neurociência, porque essa máquina é que faz o conhecimento acontecer. Mas ela não faz sozinha, né? Não é só o cérebro, é o corpo, é todo esse ser humano em interações, é as múltiplas linguagens, é a interação desse ser humano, desse cérebro com todas as experiências, com todas as vivências, com todos os estímulos que essa criança está recebendo. Então, a escola, ela precisa valorizar muito atividades que vão exercitar esse corpo, que vão botar esse corpo em movimento, que vão expressar este corpo, que vão colocar esse corpo a falar, a expressar por múltiplas linguagens. E entender sempre que o cérebro, gente, ele é uma parte do corpo também. Não é o contrário, não é o corpo que está dentro do cérebro, é o cérebro que está dentro do corpo. Então, a gente entender esse cérebro, a gente vai estar entendendo o funcionamento dele a partir de um ser humano. E para construir competências e habilidades dentro desse ser humano, e a partir das experiências que ele vive. E isso é fundamental, porque aí a gente começa a entender que quando a gente fala no TDAH, que é o transtorno da hiperatividade, da desatenção, da impulsividade, a gente vai estar precisando muito, em qualquer contexto, em qualquer etapa da vida, seja na pré-escola ainda não, porque a gente vai ver que possivelmente a gente não vai ter diagnósticos de criança na pré-escola, porque o diagnóstico ele vem a partir dos 6 anos, né? A gente sabe o que a gente tem, né? Eu também tenho, vivo com isso, mas o verdadeiro diagnóstico do TDAH, ele precisaria vir pós 6 anos. Porque ali tem uma série de elementos e de estímulos que vão estar acontecendo até os 6, né? Então, essa criança, ela poderá não ser um verdadeiro TDAH. Então, as habilidades vão acontecendo a partir do momento em que ela entra realmente no primeiro ano, que ela vai se deparar com aquele eixo cognitivo, que ela vai precisar de atenção, que ela vai precisar se concentrar, porque ela vai ter que aprender a ler e escrever. E ali sim a gente consegue, então, manejar, manipular e ver realmente se tem características ou não de um TDAH. E aí a gente vai olhar ao longo da trajetória dessa criança, de primeiro, segundo, terceiro, nono ano, ensino médio, que o grande investimento na criança com TDAH, gente, é na atenção. A gente precisa investir, a gente precisa estimular muito o eixo da atenção, para que esse eixo se fortaleça, para que ele consiga se concentrar por mais tempo, né? Por mais um minuto, por mais um segundo, para que ele vá criando essa base, se revestindo desses momentos para gerar memória. Porque a grande dificuldade do TDAH em aprender é porque ele não presta atenção. E por não prestar atenção, o cérebro não consegue fazer conexões, não consegue investir, né, na informação, não consegue guardar essa informação e não vai gerar memória. Não gerando memória, amanhã ele não sabe nada mais. Ele vem de novo sem saber tudo aquilo que ele já sabia até 3, 4 horas da tarde do dia anterior. Então, hoje, o nosso grande desafio na educação com TDAH é que a gente possa investir na atenção para que ele consiga se concentrar mais e consiga gerar memória. Né? Porque muitas vezes eles não têm problemas cognitivos, eles não aprendem, é porque eles não conseguem prestar atenção. E no momento em que eu não presto atenção, eu não consigo gerar a informação. E não gerando a informação, o meu cérebro joga tudo fora, porque ele entende que aquilo não é importante. E aí a gente tem que ter um grande cuidado. Para a gente poder ter foco, atenção e gerar memória, muitas vezes o menos é mais. Então a gente tem que ter cuidado com o excesso de estímulos. Se eu tenho um aluno com TDAH na minha sala, gente, cuidado com o excesso de estímulos. Cuidado com aquele monte de cartaz, com aquele monte de colorido, com aquele monte de coisa que a gente que a gente leva muitas vezes, porque vai ser um elemento distrator. Vai ser um elemento que vai prejudicar essa atenção dele. Eu preciso fortalecer essa atenção. E hoje a gente sabe que quando o professor ele investe nesse momento de fortalecimento de atenção, de cuidado com o excesso de estímulos, ele está beneficiando toda a turma. Ele está fazendo uma grande inclusão. Por quê? Porque todo mundo precisa de atenção, né? E porque todos nós estamos com excessos de estímulos. E algumas ideias que aproximam a escola da criança com TDAH e de todas as outras crianças atípicas é sempre partir do que a criança sabe, buscar o que ela sabe, buscar onde ela está, onde que é o nível que ela está, qual é o nível, onde que eu posso chegar nessa criança. Eu tenho que partir do que ela sabe, eu tenho que partir do que ela já aprendeu, não do que ela já deveria ter aprendido. E aí a gente vai ter alguns caminhos que vão nos ajudar, né? Primeiro,
o plano de ensino individualizado, ele é fundamental, ele é o grande direito da criança, né, dentro do público da educação especial. E aí a gente vai dizer assim, ó, poxa, embora o TDAH, a dislexia, o TOD, eles não sejam amparados pela educação especial, com o direito de ter sala de recursos, um monitor em sala de aula, eles podem sim ter um PEI. Porque a LDB nos diz isso, que o ensino ele precisa ser individualizado para todas as crianças, para todos os alunos. Então, se eu sei que eu tenho um aluno com TDAH e ele não está conseguindo acompanhar as habilidades da turma, porque ele tem um monte de outras habilidades que a gente precisa ainda fortalecer e estimular, por que que eu não vou fazer um PEI para ele? Por que que eu não vou dar esse olhar individualizado, diferenciado que ele merece? Ele não é amparado para ter atendimento na sala de recurso, mas a gente sabe que se tem uma brechinha a gente busca também, e ele não tem direito a monitor, por enquanto, né? A perspectiva é que daqui a pouco a gente tenha uma outra legislação que nos ampare também com isso. Mas por que que eu enquanto professor, não vou olhar para essa individualidade? A gente acaba olhando para as individualidades de praticamente todo mundo. Então, o direito ao plano de ensino individualizado é um direito de todas as crianças que precisarem disso. E a LDB nos dá esse suporte. E quando a gente tem esse olhar individualizado e a gente sabe de onde a gente tem que partir com essa criança, a gente vai ter uma intencionalidade pedagógica. Esse aluno ele não pode passar por mim um ano inteiro e não evoluir em nada. Ele não pode passar um trimestre inteiro e não adquirir nenhuma habilidade. A gente precisa, enquanto escola, ir buscando esse fortalecimento, esse desenvolvimento dessas habilidades. E isso vai acontecer a partir da minha intencionalidade pedagógica enquanto educador. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde ele está e eu vou partir de onde ele está. Mas eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Eu preciso que ele faça isso, isso e isso até o fim do ano. Porque eu preciso que esse aluno saia melhor do que ele entrou. Eu preciso que ele saia com mais habilidades do que ele entrou, né? Porque senão vai ser um ano perdido. Porque senão vai ser o meu ano perdido enquanto professor. Qual é a diferença que eu fiz na vida? O que que eu ensinei para aquela criança? E essa é a verdadeira essência da escola. E aí é claro que, como a gente conversou no início, tudo isso recheado de afetos, né? Eu preciso querer esse aluno. Esse aluno precisa sentir que eu quero ele, que eu gosto dele, que todo mundo gosta dele, que ele é muito importante ali. E aí a gente chega em algumas especificidades, então, do TDAH, né? Desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ainda a gente tem, se a gente for olhar o completo, né, seria o TDAHI, que é o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, porque a gente tem esses três elementos dentro do TDAH. E aí ele é caracterizado por déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, no funcionamento social, acadêmico ou profissional de uma criança, de um adulto, de um adolescente. E aí o que que é um déficit, gente? Ele é um prejuízo, né? Um déficit é um prejuízo. Então, se a criança é agitada, mas não tem prejuízo em nenhuma área, ela não é um TDAH. Ela é uma criança mais ativa. Agora, o que que é a hiperatividade? Ela é tanta que às vezes a criança não tem amigo, tá? Tem um prejuízo social, ninguém quer brincar com ela. Porque ela é impulsiva, ela é hiperativa, quando ela destrói o brinquedo, ela derruba tudo, ela não sabe perder, então já ninguém mais quer brincar com ela. Está tendo um grande prejuízo social, né? Ela está com um afastamento de pessoas. No cognitivo, ela não consegue aprender. Por quê? Porque ela não consegue prestar atenção. Ela se distrai muito rapidamente, o tempo de atenção dela é 1 minuto, é meio segundo, e aí, é meio minuto, desculpem, e aí ela não consegue fortalecer esses vínculos de comunicação nem de aprendizado, tá acarretando um prejuízo. Então, a gente precisa pensar se essa criança que apresenta todas as características, ela está tendo prejuízo. Ela não aprende, ela está perdendo amigos, ela não consegue ficar sentada, né? A gente precisa ver os prejuízos que todas as características de um transtorno estão trazendo para a vida dessa criança. Então, o TDAH geralmente vai trazer muitas limitações específicas na aprendizagem, no controle das funções executivas, especialmente, né? Então, por isso que eu disse, o grande investimento, né, para o sucesso do TDAH em sala de aula é o investimento nas funções executivas, né? Porque se não tem as funções executivas e não consegue desenvolvê-las, vai ter um atraso global, vai ir desenvolvendo outros prejuízos na vida dessa criança, né? E vai afetar muitas vezes o grau de entendimento, o grau de raciocínio, o grau de inteligência, porque a criança ela não está conseguindo o básico, que é a atenção, né? Que é o sentar, que é o se concentrar, que faz parte lá do conjunto de funções executivas. E é muito comum que, dentro desse TDAH, comorbidades possam acontecer, né? Então, assim como o TEA, que é um transtorno grande do neurodesenvolvimento, comorbidades podem se agregar,
né? Então, se eu tenho um aluno com TDAH, muitas vezes eu posso depois descobrir que ele tem outras comorbidades, né? Que ele tem um TOD, que ele tem outras coisas que estão se agregando ali. E tem o TDAH, que é só o TDAH, né? E aí a gente vai conversando agora, a partir desse momento, sobre especificidades desse transtorno, para que a gente possa conhecer um pouquinho, assim, de forma muito breve, para que a gente possa realmente fazer essa inclusão acontecer. Então, a gente tem, né, dentro desse transtorno, esses prejuízos na atenção, prejuízo na desorganização, na hiperatividade, na impulsividade. Quando a gente fala de desatenção e desorganização, a gente pensa naquela criança que talvez ela não seja aquela que corre o tempo inteiro, que fala o tempo inteiro, mas ela é aquela talvez quietinha, que não pergunta, que não fala, que também não aprende, porque ela nunca está conectada. Ela tem um grande problema com manter a atenção, com o foco. Então, ela está sempre desatenta, ela não consegue se organizar, né? Ela não consegue permanecer numa tarefa, ela começa e não termina, e ela, a gente pensa que ela está fazendo, às vezes ela não está, né? Só que ela não dá aquele transtorno da hiperatividade. E a hiperatividade, que vem muitas vezes junto com a impulsividade, é aquele aluno que a gente tá vendo que ele tá agitado, né? Que ele não para, que ele tem que ele se mexe excessivamente, né? Que ele não para sentado, que ele que se intromete muitas vezes nas atividades dos outros, nos cadernos dos outros, né? Ele quer falar muito, levanta a mão muitas vezes, né? É um aluno muito participativo, né? Mas ele tem excesso de fala, excesso de caminhar, excesso de tudo, né? E aí muitas vezes ele age por impulsividade, né? Ele não, ele faz antes de pensar, né? Então essa é uma grande característica do TDAH, que é função executiva também, né? Porque essa capacidade de pensar antes de agir é uma grande função executiva. E aí a gente está vendo, então, que essa criança ela precisa, para conseguir dar conta de uma escola, para conseguir dar conta de um conhecimento, de uma aprendizagem, ela vai precisar fortalecer o que está faltando, que são as funções executivas, principalmente a atenção e esse controle inibitório, a autorregulação, né? Esse pensar antes de agir. E aí a gente vai ter uma criança com TDAH, a gente vai ter um adulto com TDAH, né? O TDAH não tem cura, assim como o TEA, é um transtorno que nasce com a criança, do neurodesenvolvimento, e que vai se manifestar durante a infância e que vai permanecer vida adulta. E aí, claro que a gente tem, quando a gente descobre que a criança tem TDAH, a gente tem possibilidades, né? A grande possibilidade que as pesquisas mostram é a medicação, né? A medicação, ela tem uma eficácia fantástica na vida de uma pessoa com TDAH. E a grande maioria das pessoas vão ter que tomar medicação. E quando não toma, isso vai agravando esses sintomas, né? Porque a gente ainda tem muitas resistências em relação à medicação, né? Mas é um efeito que tem um efeito sucesso, um efeito potencial que vai se transformar na sala de aula, que a gente tinha um aluno ontem, daqui a 2, 3 dias a gente tem outro, parece que não é o mesmo. E aí, junto com a medicação, a gente tem a psicoterapia, né? As terapias que a criança pode fazer, que ela pode ser investida e que vão dar um resultado muito maior se forem aliadas à medicação. E aí, as pesquisas mostram também que só a terapia para crianças com TDAH não tem efetivo potencial. Elas vão ajudar um pouco, mas não tanto, né? O TDAH é um transtorno que precisa muito da medicação. E é claro que essa medicação é só um neuro que vai poder dar, que vai fazer os testes, com uma criança dá certo, com outra não dá, né? Mas ela é um dos tratamentos que hoje a criança vai precisar, né? E que para aprender, que para conseguir manter o foco, para criar essa dopamina maior no cérebro, né? Para fazer todo aquele estímulo que precisa lá dentro dessa máquina que nos sustenta, e que faz o conhecimento acontecer, essa medicação vai ser fundamental, né? Então, muitas vezes a gente tem grandes desafios na escola por conta da falta de medicação, porque a família ainda é resistente, né? Porque a família tem medo, porque ainda a família não quer buscar uma ajuda profissional, e aí a gente às vezes acaba que essa criança não aprende tudo que ela poderia aprender, porque potencial ela tem, só que ela está com uma desordem. No momento em que ela coloca em ordem essa desordem, as coisas vão acontecer. Ela vai aprender, ela vai conseguir se concentrar mais, ela vai conseguir ficar mais tempo sentada, e aí as coisas vão ir melhorando e funcionando dentro desse contexto escolar. E aí a gente precisa deixar muito claro, né, que a gente precisa, enquanto professor, entender o que realmente é a demanda da minha criança. É a hiperatividade, que é esse aumento da atividade motora? É a impulsividade esse agir antes de pensar? Ou é a desatenção daquela criança que não tem a hiperatividade, não tem a impulsividade, mas ela é desatenta? Ela não consegue prestar atenção, ela se desfoca muito. Ou é os três juntos? Porque a gente pode ter. A gente pode ter uma criança que não presta atenção, que não consegue focar, que tem a hiperatividade, esse excesso, né, desses movimentos e que ainda é impulsiva.
E a gente precisa identificar, daqui dos três, dentro do TDAH, qual é a maior demanda da minha criança. Onde eu preciso atacar primeiro? Quais são as funções executivas que eu preciso fortalecer com ela? E aí, a gente fortalecendo as funções executivas, não precisa ser só com ela. A gente pode fortalecer com todos da turma, porque vai ser benéfico para todos, e realmente isso é fazer a inclusão acontecer. E aí, como a gente já tinha até conversado também, a gente tem dois tipos de TDAH, né? Primeiro, a gente tem só o TDA, que não tem o H, que é só aquela criança com déficit de atenção, que geralmente são as meninas, né? Que é aquela que não se concentra, que não presta atenção. E a gente tem o desatento, né? Que muitas vezes vem sem o H ali, né? Não é o combinado. E geralmente esse vai acontecer nas meninas, mas também acontece em alguns casos de meninos também. E a gente tem o combinado, que vem com um pacote cheio, né? A desatenção e mais a hiperatividade. E ainda, muitas vezes, a impulsividade. E aí, aqui só para título, assim, da gente pensar no diagnóstico e nos laudos que a gente recebe dentro do DSM-5, a gente tem o F90, e aí o F90 vai se subdividir, né? O ponto 0 é o desatento, o ponto 1 é o hiperativo e impulsivo, e o ponto 2 é o hiperativo, né? Então, talvez a gente receba, né, essas especificidades nos laudos que a gente recebe, na escola, as famílias em casa, para que a gente possa entender qual é a demanda efetiva daquela criança, porque muitas vezes não é a atenção, muitas vezes não é a hiperatividade, e aí a gente vai saber realmente como trabalhar, né, o que focar com ela. E aí é muito importante a gente pensar, nem toda criança, nem toda pessoa agitada e desatenta tem TDAH. Para ser TDAH, tem que ter causado um prejuízo na infância. Hoje, se a gente for olhar o manual, antes dos 12 anos, tem que ter causado um prejuízo na vida social, na vida acadêmica, né, em algum campo de desenvolvimento dessa criança. E aí aumentou um pouquinho, né? Tem que ser de 12 para baixo. Bom, se eu descobrir que eu tenho TDAH, eu tenho 30 anos e eu não tive nenhum prejuízo lá na minha infância, eu não sou TDAH, sou uma pessoa agitada. E aí, por que que a gente tem hoje mais pessoas agitadas? Por conta do excesso de estímulos. Né? A gente está aqui fazendo uma live, mas está acontecendo alguma coisa na volta, a gente está com outra tela aberta, a gente já está com o WhatsApp aberto, a gente dá uma olhadinha no WhatsApp, aí a gente descobre que a gente já tem um boleto para pagar, a gente vai lá no aplicativo do banco, paga o boleto, volta para a live. Então, a gente está vivendo um excesso de estímulo. E isso faz com que a gente não foque tanto, com que a gente não preste tanta atenção. Então, por horas, a gente vai ter muitos sintomas do TDAH. E a gente vai dizer, mas eu não sou TDAH, eu estou vivendo uma geração que é mais hiperativa. Né? Então, a gente precisa realmente olhar para essa criança e ver, será que ela é mesmo ou será que é um excesso? E aí a gente precisa ir fazendo a nossa aula no formato que essa criança precisa. E não só essa criança, a turma inteira. Porque a gente vai analisar hoje, as turmas são mais agitadas, porque a geração tem mais excesso de estímulo. E aqui eu deixo, né, para a gente conversar os critérios diagnósticos, né? Quais são os critérios diagnósticos que essas crianças elas precisam estar enquadradas para ter um laudo, né? Então, assim, a gente tem um conjunto de características para desatenção e um conjunto de características para hiperatividade. E se a criança fecha 6 ou mais de cada um dos grupos, ela é a TDA ou TDAH, né? Se ela fechou 6 ou mais dos dois grupos, então ela tem um combinado, TDAH. E aí eu deixo aqui para a gente poder ter como um critério para nós, professores, também poder pensar na nossa criança, que a gente tem dúvida, na nossa criança, porque a gente não precisa ter um laudo para investir nessa criança. Se eu estou vendo que a minha criança está apresentando 6 ou mais sintomas da desatenção, eu não preciso esperar ela ter um laudo para começar a trabalhar a função executiva, para buscar a atenção, para gerar a memória, para fazer atividades que vão ser benéficas para ela. Eu posso fazer desde o momento em que eu sentir necessidade, porque isso vai fazer a minha aula render mais. Isso vai fazer com que eu tenha mais sucesso pedagógico. Então, aqui só para a gente poder pensar em quais são esses critérios, né? Que se tem dentro da desatenção e depois dentro da hiperatividade. E a criança tem que cumprir 6 ou mais. Então, frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Frequentemente tem dificuldade em manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Frequentemente não consegue instruções até o fim, né? Ela começa uma atividade e não termina, começa a leitura e não termina, começa a pintar e não termina, porque ela faz muitas outras coisas. Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefa e atividade, dificuldade para gerenciar seu tema, dificuldade para entregar um trabalho, dificuldade para fazer um tema. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam um esforço mental prolongado, por exemplo, um trabalho, um tema, uma lição.
Então, isso é muito comum, elas evitarem as tarefas que são cognitivas, né, que têm um efeito cognitivo maior. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades, esquece do lápis, esquece do livro, né, esquece da chave, esquece do óculos. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos, né, então às vezes pensamentos, às vezes é um bichinho que passou, uma cor que me distraiu, alguma coisa que me chamou a atenção lá na rua. Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas, né, então às vezes esquece as coisas dentro de casa, esquece, da mochila, esquece que colocou uma comida no fogo, esquece que colocou roupa para lavar, né, essas coisas são muito comuns dentro dessa desatenção. E aí 6 ou mais para cumprir as características da hiperatividade e impulsividade. Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés e se contorce na cadeira. Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que é inapropriado. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Com frequência não para, agindo como se estivesse com um motorzinho ligado. Frequentemente fala demais. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída. Frequentemente tem dificuldade para esperar sua vez. Frequentemente interrompe ou se intromete em coisas que não foi chamado, em jogos, em atividades, em falas, em diálogos, né? Então aqui a gente vai analisar buscando várias alternativas, né? Por quê? Porque para a criança ser considerada um TDA ou um TDAH, ela precisa cumprir esses 6 ou mais requisitos em mais de um ambiente, em vários ambientes. Ela não pode ser TDAH só na escola ou só em casa. Ela precisa ser em 2 ou mais ambientes, porque o transtorno, ele é um transtorno sempre, né? Então, se a criança é TDAH só na casa da avó, ela não é TDAH, ela tem um outro estímulo que faz ela ficar mais agitada, né? Então, a gente precisa pensar e investigar, né, principalmente quem vai fazer as avaliações, se esses sintomas estão presentes em mais de um ambiente. E quais são esses ambientes? E importantíssimo que esses sintomas, eles têm que causar prejuízo antes dos 12 anos de idade, né? Então isso é muito importante. E aí, quanto mais cedo a gente conseguir estimular, quanto mais cedo a gente conseguir focar na atenção, na memória, nas funções executivas, mais condições de autonomia e independência a gente vai estar dando para essa criança quando adulta. Isso é muito importante, né? Então, a gente precisa pensar que dentro desse contexto, a gente precisa de 2 elementos chaves, né, que é a escola, mas que também é a família. Como eu falei para vocês, né, uma dos tratamentos fundamentais do TDAH é a medicação. É o que mais vai fazer efeito. Bom, se a família não quiser dar, a escola não vai poder dar. Então, a gente precisa muito dessa outra contrapartida, né? A escola é importante, vai trabalhar a função executiva, vai ajudar na atenção, vai buscar essa criança no cognitivo, mas a família também tem uma parte muito importante. E aí, enquanto escola, a gente tem que pensar, a gente vai ir até aonde a gente conseguir. Porque se a família não estiver fazendo a outra parte, a gente vai estar sempre limitado. E isso é importante o professor saber. Nós não somos os super-heróis, a gente vai ir até onde dá para ir. A gente vai fazer o nosso melhor, a gente vai buscar o potencial dessa criança, mas esse potencial muitas vezes vai ser limitado. A gente vai conseguir fazer um pedaço, a gente vai conseguir fazer, né, uma parte do todo que deveria estar sendo feita. E quando as duas instituições cumprem muito bem com a sua parte, família e escola, essa criança é sucesso. Ela não tem motivo nenhum para não ser um sucesso. Ela vai se desenvolver, ela vai ter todo o pleno desenvolvimento que a gente tanto quer, ela vai ter todas as condições de aprender, de se desenvolver como qualquer outro aluno que esteja ali dentro da nossa sala. E é importante a gente pensar também que para criança com TDAH, gente, as telas, elas não são benéficas. O excesso de telas faz com que essa criança seja mais e mais e mais hiperativa, mais e mais impulsiva e mais desatenta. Então, a gente precisa muito evitar isso, a gente precisa trazer ela para o trabalho cognitivo, a gente precisa fortalecer esse raciocínio, fortalecer esse pensamento, essas atividades de colocar a mão na massa, evitando, né, tirando um pouco essa criança das telas, porque isso pode sim, né, causar mais prejuízos ainda para essa criança. E dentro do DSM-5, a gente encontra lá características que não são as que fecham o diagnóstico. As que fecham o diagnóstico são aquelas que a gente conversou há pouco, mas que são características associadas, ou seja, que podem apoiar o diagnóstico, que são atrasos leves no desenvolvimento linguístico, no desenvolvimento motor, né? Então, crianças que têm 2, 3 meses de atraso de fala, que tiveram 2, 3 meses de atraso para caminhar,
né? Então, baixa tolerância à frustração, irritabilidade, mudanças bruscas de humor. Mesmo na ausência de um transtorno específico da aprendizagem, às vezes a criança tem dificuldade em aprender, por quê? Porque não tem a atenção, né? Então, às vezes, demora mais para aprender a ler, demora mais para copiar, não porque ela não tenha capacidade, mas é porque ela está faltando ali uma habilidade que é essencial e que é do próprio transtorno do TDAH. Exibir problemas cognitivos em teste de atenção, função executiva ou memória, que aqui é o ponto-chave, né? Porque a criança com TDAH, ela vai ter esse prejuízo. É na atenção, é no se controlar, né, nas funções executivas e na construção da memória, porque para construir memória, ela precisa de todo esse resto. Então, assim, quando a gente pensa por onde começar o trabalho com a criança para ajudar ela, é nas funções executivas. E aí, só para a gente pensar, né, no início da vida adulta, o TDAH está muito associado, em muitos casos, a um aumento de tentativa de suicídio, acidentes de carro, né, acidentes domésticos. Então, as pessoas que têm TDAH, elas são mais propensas a acontecer isso, né, a vícios, né, porque elas são mais vulneráveis, esse cérebro é mais vulnerável, ele procura mais elementos ali que fortalecem, né, que formam a dopamina, que formam essa atenção. Então, a gente vai ter que ter uma atenção especial com essa criança na transição para a adolescência e depois na transição da adolescência para a vida adulta, porque ela é, sim, uma criança que tem um maior risco, né, que apresenta uma condição que precisa de um monitoramento maior. E aí, algumas curiosidades, né? O TDAH, ele é mais frequente nos meninos, o TDA mais nas meninas, e ele está associado ao baixo desempenho escolar justamente por isso. Não é que a criança tem uma deficiência intelectual e não vai conseguir aprender, ela tem todo o potencial para aprender. Porém, o que falta ali? Atenção, função executiva, autocontrole, autorregulação. E aí, no momento em que a gente consegue, então, lapidar essas habilidades e fortalecer isso com estímulos próprios, que a gente pode fortalecer para todos em sala de aula, a gente consegue ter mais sucesso com essa criança no âmbito acadêmico. A gente consegue fazer com que ela, né, aprenda de uma forma mais efetiva, porque o que falta para ela são aquelas habilidades básicas. E aí, como eu falei, né, não raro acontece, mas não é raro, não é incomum e acontece muitas vezes, né, das crianças com TDAH ter outras comorbidades, buscar outras coisinhas para se agregarem ali ao transtorno. Muitas vezes vai ser o TOD, muitas vezes vai ser uma dificuldade de aprendizagem justamente porque ela não tem atenção, muitas vezes vai ser um comportamento antissocial, vai ser um transtorno do humor, que pode estar associado ali a essas desordens, né? Até estereotipias, não é tão comum como o TEA, mas a gente tem crianças com TDAH que têm a estereotipia, né? Então, a gente vai ter ali algumas comorbidades que podem se associar, né, a esse transtorno. E aí, para a gente, então, entender que o verdadeiro diagnóstico do TDAH ele precisa vir depois dos 6 anos, né? Por quê? Porque é depois dos 6 que a criança vai ir para o ensino fundamental, e isso não quer dizer que a gente não tenha que investir nela na educação infantil, a gente precisa investir em todas as crianças, mas a gente não precisa do diagnóstico, porque muitas vezes a gente está fechando diagnóstico que não são diagnósticos verdadeiros. A gente precisa investigar essa criança no mínimo 6 meses, investigar em casa, investigar na escola, investigar no mercado, investigar em vários locais para ver se realmente essa criança tem esse transtorno, ou se ela é um excesso de telas, ou se é um excesso de estímulo, ou se é outros fatores que estão associados, né? Então, é importante a gente fazer o mais fiel possível esses diagnósticos. E para a gente chegar nessa fidelidade, a gente vai contar, sim, com um tempo maior de investigação, com uma equipe multiprofissional que vai avaliar e principalmente com o olhar do professor. A gente tem que desconfiar muito de laudos que não perguntam para a escola como é que é esse aluno. A gente tem um verdadeiro sucesso da criança quando a gente tem esse diálogo entre profissionais da saúde, escola e família, né? E a escola, ela é o eixo central, porque a criança às vezes fica muito mais tempo na escola do que em casa, né? Do que em qualquer outro espaço. Aqui eu vou deixar só um quadrinho, que é um quadrinho importante, né? Que vai trazer as funções executivas aqui, habilidades importantes como atenção, comportamento, socialização, controle inibitório, psicomotricidade e linguagem. E aí vai ter características principais de cada um dos transtornos, do TDAH, do TEA, do TOD e do transtorno de humor, né? Que aqui está muito associado à depressão infantil. Para a gente poder saber, quando a gente tem dúvida, o que a gente pode trabalhar, né? Olha, o TEA, ele muitas vezes vai ter hiperfoco, ele vai ser concentrado, ele vai ter atenção. O TDAH é o ponto-chave dele de trabalho, é a atenção. Eu preciso trabalhar a atenção com essa criança. Então, olhando para cá, a gente consegue entender
a partir de cada especificidade da criança, o que que a gente pode fazer para contribuir com ela mais e mais em sala de aula, né, todo o tempo. E aí eu gostaria, né, de fechar essa nossa conversa inicial, que é para ser uma conversa de em torno de 1 hora, e eu acredito que eu já tenha me passado, hã, porque realmente eu trouxe aqui muitas coisas para a gente conversar, mas já vi que não vai dar tempo, né? Porque eu queria falar um pouquinho da adaptação de materiais, mas de repente a gente faz um outro momento só para seguir e falar da adaptação do material, falar da adaptação do livro didático para as crianças com TDAH, mas já vi que o meu horário, né, vai ser curto. Então eu queria deixar muito claro assim que o plano de ensino individualizado, ele é um direito de todas as crianças. Embora não seja amparado pela educação especial o TDAH ainda, ele é um público que precisa sim de um olhar individualizado. E a gente vai ver, enquanto professor, que muitas vezes o TDAH ele precisa de muito mais individualismo do que o próprio TEA. Por quê? Porque o TEA tem atenção, então o TEA aprende se ele tem um hiperfoco. E o TDAH, ele está desatento. Ele precisa muito desse foco na atenção. Ele precisa muito desse investimento na memória, na atenção. Então, o plano de ensino individualizado dele vai ser muito importante, que a gente possa construir esse documento para que a gente entenda a necessidade desse aluno e que a gente possa pensar que a gente não pode perder esse desenvolvimento. A gente tem um aluno com pleno potencial, em fase de desenvolvimento, e que a gente precisa, ao final de um ano, entregar esse aluno para a próxima etapa com algumas habilidades desenvolvidas. Então, a gente precisa elencar o que que realmente eu vou trabalhar com esse meu aluno neste ano, o que que realmente é pré-requisito, o que que realmente é importante para ele avançar para o outro ano, e investir nele, investir nessa potencialidade que ele tem. E isso vai acontecer através do plano de ensino individualizado, que é a construção coletiva desse aluno, desse olhar que a escola, juntamente com o professor da sala de recursos, juntamente com o professor da sala de aula, muitas vezes com alguém da família, vai ter esse amplo olhar e vai dizer: olha, realmente o Joãozinho precisa disso. Para a gente conseguir que o Joãozinho construa habilidades, competências, que ele aprenda, que ele leia, escreva, tenha raciocínio lógico, a gente precisa investir aqui. A gente precisa fazer isso. A gente precisa do comportamento. A gente precisa reforçar isso. Então, a gente precisa sim ter esse olhar individualizado, isso é muito importante, né, para a gente ter sucesso nas adaptações curriculares. E aí, só pensar um pouquinho assim rapidamente, que muitas vezes o nosso TDAH vai precisar de adaptações curriculares. E as adaptações curriculares, elas são pequenos ajustes e modificações que a gente vai promovendo, né, durante uma atividade, durante um livro didático, durante uma proposta pedagógica, para que o aluno possa responder essas atividades de acordo com a sua especificidade. E isso vai favorecer o desenvolvimento dele. Isso vai favorecer a condição que é necessária para que ele efetive uma aprendizagem, para que ele consiga efetivar uma construção de conhecimento. Às vezes, gente, é um enunciado, que a gente vai cortar todo aquele enunciado e que a gente vai colocar só uma palavra, porque é o que ele vai entender. Porque muitas palavras, muitos estímulos, ele não vai conseguir entender. Às vezes, no livro didático, ele não consegue prestar atenção porque tem muita imagem, tem muito estímulo. Às vezes, eu vou precisar tapar todos aqueles estímulos. E aí, a gente vai pensar assim, adaptação curricular, a gente lê só um detalhe. Às vezes é uma palavra que eu tiro, às vezes é uma informação que eu acrescento entre parênteses, não é transformar a atividade total. É a gente buscar um foco diferente. E aí a gente ganha muito com os alunos, principalmente TEA e TDAH, quando a gente descobre o que que eles gostam muito. O que que é o hiperfoco deles? E aí, conseguindo conquistar esse aluno a partir do hiperfoco, a gente consegue entender que dá para fazer adaptação fazendo trocas, né? Usando muito da ciência ABA hoje que a gente tem no mercado, que nos ajuda muito a entender o comportamento, nos ajuda também a fazer com que eles cresçam no desenvolvimento e nas competências e habilidades, porque a gente vai fazendo trocas. Porque através do hiperfoco do que ele realmente gosta de fazer, ele tem momentos de interesse, momentos de prazer. E isso dá um resultado positivo para o cérebro, que libera dopamina e que faz com que ele foque mais um pouco. Né? Então, a dopamina ela é importantíssima para fazer com que a gente tenha atenção. Né? Então, é mais ou menos assim, ó, a lógica dos blocos que a gente tem na escola. Por que que se criou períodos de 45, 50 minutos? Isso tem todo um estudo por trás, porque o nosso cérebro ele consegue se concentrar um determinado tempo. E aí, depois a gente precisa de 4, de 5 minutos, que é aquele tempo que o professor entra, que o professor se organiza, que o professor faz a chamada, para a gente buscar respirar e buscar novamente dopamina. É esse nível de dopamina no cérebro que vai fazer com que a gente se concentre mais um pouco.
E é essa concentração que vai gerar atenção e que vai gerar memória, para que amanhã eu saiba de novo aquilo que eu aprendi, porque o meu cérebro entendeu que aquilo é importante e guardou aquela informação. Então, buscando esse hiperfoco, esses momentos de prazer, essas paradas, são muito importantes para que a gente possa desenvolver a atenção e a concentração por mais um tempo. E é esse aqui o foco do TDAH, a gente precisa concentrar ele. A gente precisa fazer com que ele possa sentar, com que ele possa aprender a ter atenção para que ele consiga, então, a desenvolver competências e habilidades. E além de tudo isso, né, a busca do hiperfoco e a adaptação curricular através do hiperfoco vai trazer momentos de alívio, vai trazer momentos, né, de alívio de estresse. Muito importante para o TDAH são as bolinhas sensoriais, são os pops, o elástico que a gente pode pôr embaixo da classe, que a gente prende o elástico de uma ponta a outra da mesa e que ele pode dar pequenos chutinhos ali para aliviar, né, esse estímulo todo que ele tem, né, para que ele possa ir liberando toda essa reação desse cérebro e possa ir buscando novamente a dopamina para buscar a atenção e a concentração. Então, são alguns elementos que a gente tem que vão nos facilitar e vão nos ajudar nesse contexto de sala de aula, né, no nosso dia a dia. Eu vou encerrando por aqui, né? Vou deixar a lâmina do hiperfoco. Eu tenho uma outra parte aqui que de repente a gente faz um outro momento, né? Eu fico à disposição de vocês, que seria focar mais nas adaptações curriculares e no próprio plano de ensino individualizado para o TDAH. Né? Mas como eu vi que eu já passei um pouquinho do tempo, eu vou deixar os meus contatos para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, e me coloco à disposição. Fico bastante aqui. Vou deixar os meus contatos para que vocês possam entrar em contato caso sentirem necessidade. Vou só passar, só que tudo eu achei que a gente ia poder fazer hoje, né? Imaginem que a gente ia conseguir. Os meus contatos, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, pedir algum material. Eu tenho algumas atividades de atenção de memória, né, que de repente seriam interessantes passar para vocês, para a gente poder fortalecer toda a turma, né? Não só aquele aluno atípico com TDAH, mas toda a nossa turma. E aí eu fico à disposição de vocês para que a gente possa ir mantendo alguns outros diálogos. Bom trabalho, bom fim de ano. Espero poder encontrá-las novamente. Fiquem bem. Um abraço carinhoso a todos que estiverem assistindo e que vão assistir, né, ao longo dos dias essa nossa conversa.